E a Sueli vai estar fazendo essa segunda parte, tá? Se alguma irmã também quiser falar alguma coisa, a gente deixa à vontade, né? Sueli. Bom, diante do que a Nadir falou, e esses dias eu estava lendo um devocional que eu pego todos os dias, e aí estava assim, perseverança, né? E diante do que ela falou, foi algo assim que nós devemos ter isso, né? A consciência em nossa vida, a obediência, né? E nesse devocional, ele fala em 1 Reis sobre a vida de Salomão, né? Um rei que tinha tudo, tinha sabedoria, pediu a Deus sabedoria, tinha um pai como exemplo a ser seguido, mas no percurso do seu caminho, ele se desvia na sua velhice do Senhor, dos caminhos do Senhor, né? E hoje, a gente vê na nossa igreja, a gente vê no mundo aí afora, quantas vidas deixando de perseverar e seguir a outros caminhos. Quantas vidas deixam de estar no caminho certo, né? Pai e mãe, ele tem o poder sobre o seu filho quando criança. Mas aí quando chega na adolescência ou em outra fase da vida, começa a caminhar por caminhos que não agradam a Deus, né? E muitas vezes a gente paga até um preço por isso, né? Eu falo assim, eu louvo a Deus, porque dentro da minha casa, eu já falei sobre isso aqui. Meus pais, quando for para a igreja, foram através de nós, porque eles conheceram a palavra, tinha um vizinho que sempre falava, né, da palavra de Deus, e na época aqui na nossa cidade era a tenda, não sei se as meninas ali se lembram disso, e uma vizinha chamou, né, para ir, e foi. Só que de criança, aquilo para cada um de nós, Deus tem um chamado. E nessa fase, aquilo para a gente era uma alegria, a gente estar ali vendo, ouvindo, né, tudo aquilo que estava acontecendo. Chegava o dia, a gente chorava, eu e minha irmã chorava para poder ir. Aí minha mãe fala, depois de adulta, que eu nem lembrava desse fato, ela contando um dia a gente conversando e ela falando para mim. Então isso marca a vida da gente quando é criança. Aquele que tem o prazer, né, de desde criança já ter um lar cristão, de poder seguir, obedecer e conhecer os mandamentos do Senhor. A gente saber que quando adulto a gente olha para trás e vê, fala, não, eu sou uma escolhida, né? Sou uma bem-aventurada, né? Então, a gente pode colocar isso, porque Deus deu, né, o filho, né? Sou nascida de meu pai e de minha mãe. Mas para mim nascer, Deus confiou a eles, né, para que eu pudesse vir a este mundo, eles cuidarem de mim e depois devolver a Ele um dia, né? Só que muitas vezes, isso dentro do lar é deixado de lado muitas vezes, né? O tempo hoje é diferente. Hoje eu vejo pelos meus sobrinhos, né? De pequeno conheceu a palavra, mas hoje está aí no mundo, distante, né? Sem ter o prazer, sem ter, às vezes a gente está dentro da igreja, falar tudo é igreja, às vezes é careta, né?
e um dia esteve aqui na casa do Senhor, né? E às vezes, por um ser cristão e o outro não, isso também há um peso dentro do lar, né? Um segue e outro não segue, né? Mas aqui com Salomão foi diferente. Ele teve um pai que foi, né, o rei Davi, né? E teve também Davi os seus problemas também, né? Só que Salomão, uma coisa que ele teve um sonho, né? Foi naquela época pelos sacrifícios que era dado, no capítulo 3 de Reis, conta a história, que quando era feito o sacrifício, ele foi para Gibeão, né? Gideão, acho que é Gibeão, acho que alguma coisa assim, o nome da cidade, fazer essa oferenda, né? E lá ele, nesse templo lá, né, onde havia os sacrifícios e muitas oferendas eram oferecidas ali, ele resolveu ir lá, né? E quando chega lá, ele tem um sonho, né, com o Senhor, e Deus falando com ele, e ele, nesse sonho, ele pede sabedoria ao Senhor, né? E Deus dá essa sabedoria para ele poder governar, porque ele era jovem, ele não sabia como governar, né? Mas ele teve ali a sabedoria, pediu a sabedoria, e diante dessa sabedoria, Deus acrescentou muito mais a ele, né? Só que chegou um tempo que ele não perseverou nisso. Na sua velhice, ele deixou isso, abandonou o Senhor e foi seguir a outros deuses, né? Oferecer, né, a Moloque, né, um deus nojento, e todas as suas divindades. Se os irmãos quiserem, no capítulo de 1 Reis, no capítulo 11, no versículo 4 em diante. A minha versão está um pouquinho diferente, mas vai dar o mesmo sentido. E quando ele já estava velho, fizeram com que seu coração se voltasse para os deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Maloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para adoração de Quemos, isso. Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para adoração de Moloque, o nojento deus de Amon, né? Diante de uma pessoa que tinha um reinado de um pai que servia ao Senhor, e na velhice ele abandona, né, e vai oferecer a outros deuses. Como no passado nós tivemos reis bons que governaram e reis maus, reis que serviam ao Senhor e reis que não serviam ao Senhor. E hoje nós olhando pelo nosso país, né, nos nossos governantes, quantos desses da minha fase de idade, de pequeno até hoje, nunca vi ninguém ter um governo ou um presidente que realmente teme ao Senhor, que realmente trabalhe, né, pelo Senhor, pelo povo dele. Eu não vejo isso, não vi. Hoje eu vejo um presidente que fala no nome de Deus, mas eu não acompanho, não sei se esse presidente é realmente do Senhor. Isso é ele, Deus, né? Mas o lema dele, Deus acima de tudo. Mas será que está acima realmente, né? Como pode governar? Como pode obedecer a palavra de Deus e buscar, né? Que hoje nós possamos estar pensando nisso, né? Que possamos ter governadores, né? Olha, se nós olharmos pela história de José, um governo que teve na mão dele, que soube governar o seu país, né? E esteve ali alimentando tantas pessoas.
Hoje nós temos bancadas evangélicas. Será que todos ali estão realmente com temor ao Senhor, de poder servir ao Senhor e não se corromper, não se Acho que ele fala muito, né? Daqui é como uma oração pelo nosso país, né? De poder governar com leis mais justas, né? Um presidente, né, que seja inspirado pelo Senhor, né, que tenha o temor, que a nossa nação possa ser uma nação realmente de cristão, que teme ao Senhor, que busca ao Senhor, que a nossa igreja cumpra com o papel, esse papel de poder estar sendo também bênção e não maldição. Quantas vezes nós amaldiçoamos os nossos presidentes, os nossos governadores, na nossa cidade, nosso prefeito, né? Se acontece alguma coisa, já julga, já fala. Deixamos tantos de lado, né? Ao invés de nós abrir a nossa boca para abençoar, nós estamos amaldiçoando, sendo que nós somos filhos de Deus. A nossa boca foi feita para bendizer e não para maldizer. Votamos, cumprimos com o nosso dever, mas não cumprimos com o dever que é de orar, que é de poder clamar, né? De pedir para que possa ter sabedoria este povo, de poder governar, de poder ter prazer em governar, não em governar os seus próprios bolsos, de encher os seus próprios bolsos, de fazer leis que apenas beneficiam somente a eles. Sabemos que nós estamos caminhando para o fim, mas sabemos também que nós necessitamos do Senhor, de um despertamento, né? De cada um de nós. Se nós colocarmos isso, a nossa fé, e poder proclamar, de poder bendizer o nome do Senhor, muito será, né, as bênçãos do Senhor na nossa vida, né? Quantos de nós não queremos viver, né, tendo dias felizes, ter as nossas famílias? Hoje a gente vê aí o nosso país com tantas ideologias, com tantas coisas, tantas leis favorecendo. E hoje na nossa igreja a gente tem que ter cuidado com o que se fala, ou às vezes ter cuidado com o que se fala na rua também com certas pessoas, né? E muitas vezes o modismo vindo, né? A partir de criança, a ideologia sendo anunciada na escola, sendo praticada, né? Quantas dessas crianças hoje estão tendo as suas mentes distantes, caminhando por um caminho distante, né? Que nós possamos olhar para essas vidas e orar, né? Eu não sou mãe, né? Mas uma coisa assim que eu penso muito quando eu vejo assim uma pessoa que não tem o prazer de ter a palavra do Senhor, que não vive no Senhor, nos caminhos dele, e os filhos indo, acompanhando o pai, acompanhando a mãe, né? Tendo uma vida aí tão desregada, né? Tão distante dos caminhos do Senhor, né? Que possamos olhar e orar por essas vidas também, que o Senhor possa estender as suas mãos sobre eles, né? Aqui fala do crime, né? Nesse cântico, né? Também da rebelião. Somos um povo rebelde, né? Qualquer coisinha já está aí se rebelando, né? Mas que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor possa abençoar o nosso país, realmente, que o nosso país seja um dia, assim como o país estrangeiro esteve trazendo a sua palavra aqui para nós, que o nosso país seja celeiros também de poder estar anunciando a palavra do Senhor. Quantos esqueceram, né? Igrejas fechando no país aí afora, né? Esquecendo de adorar a Deus, esquecendo de cultuar, e o mundo, né? E o diabo dominando, né? Estando aí seguindo esses percursos, desses caminhos que não levam a Deus, e sim ao inferno, né? E almas indo perecendo, né? Que nós possamos estar colocando neste momento, né?
orando neste momento por essas vidas e clamando por eles. Vamos colocar em pé? Pai, rendemos a Ti, Senhor, o Teu nome, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus que nos corrige, Tu és um Deus que nos sustenta. Pai, Tu deixaste, Senhor, os mandamentos a ser seguido, mas muitos, ó Pai, têm deixado de lado de servir, de poder obedecer, indo por caminhos tão tortuosos, ó Pai, tão distantes, Senhor, de Ti, ó Pai. E nós, ó Pai, como cristão, temos o dever, ó Pai, de poder proclamar o Teu nome, de poder anunciar a Tua verdade, Senhor, essas vidas, de orar, Senhor, por aqueles que ainda não são Teus, por aqueles, ó Pai, que são escolhidos Teus, que estão, ó Deus, fora do Teu caminho, que estão distantes, Senhor, de Ti, ó Pai, que muitas vezes, Senhor, estão por caminhos, Senhor, tão largos, por prazeres, Senhor, que este mundo tem oferecido, e esquecendo, Senhor, do Teu amor, esquecendo do prazer que Tu tens, Senhor, a dar, a oferecer a cada um, ó Pai. Que essas vidas, Senhor, possa ter um encontro, possa ser impactados, Senhor, por Ti, possa ser transformados pelo Seu poder. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, Senhor, essas vidas. Que o Senhor traga, ó Pai, a memória, ó Pai, daqueles, ó Deus, que um dia estiveram na Tua casa e hoje se encontram, Senhor, distante de Ti. Que o Senhor traga a memória, o prazer, ó Pai, que um dia tiveram de estar na Tua casa, Te louvando, bendizendo o Teu nome, de poder, ó Pai, glorificar o Teu nome, de poder exaltar o Teu nome, de ter, Senhor, a Tua paz, ó Pai, que excede todo entendimento. Que o Senhor esteja, ó Pai, derramando, Senhor, da Tua graça sobre essas vidas. Pai, que o Senhor esteja perdoando, Senhor, os seus pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados também, porque muitas vezes somos omissos. Muitas vezes, ó Pai, temos deixado o Senhor passar, ó Pai, quando o Senhor tem tocado em nossos corações de poder, ó Pai, falar da Tua palavra a essas vidas. Mesmo, ó Pai, que muitas vezes viram as costas para nós, mas que possamos ter a sabedoria do alto, a sabedoria Tua, ó Pai, de poder estar levando a Tua palavra a essas vidas, de podendo, Senhor, estar, ó Pai, falando desse Teu amor, falando da Tua verdade. Quantas vidas, Senhor, estão por caminhos, ó Deus, tão distantes de Ti, muitas vezes buscando prazeres, Senhor, nessa vida que não levam, Senhor, a nada, que apenas são prazeres momentâneos, alegria momentânea, alegria passageira. Mas em Ti, ó Pai, nós temos, Senhor, a alegria eterna. Nós temos, Senhor, a paz que excede, Senhor. A paz que o Senhor nos dá, ó Pai. Senhor, cuida, ó Pai, de cada lar. Cuida, Senhor, de cada criança, Senhor. Que o Senhor esteja dando sabedoria aos pais na educação dos seus filhos. Que possa, Senhor, inculcar, Senhor, em suas mentes a Tua palavra. De poder, Senhor, ensinar, Senhor, a Tua palavra. Não somente dentro da Tua igreja, mas também, Senhor, dentro dos seus lares. Porque a igreja começa dentro das nossas casas, Pai. Ó, Senhor, que Tu esteja despertando, Senhor, em cada coração esse desejo, esse prazer, ó Pai, de poder ler a Tua palavra, de poder dizer, Senhor, que Tu és, Senhor, o Rei, que Tu és o Senhor, que Tu és o Deus que trabalha. Tu, ó Pai, é quem trabalha em nossas vidas, que nos molda, que nos transforma. Que o Senhor possa conceder, Senhor, lares firmados, Senhor, sobre a rocha. Lares, ó Pai, que tenha o prazer em poder Te servir, de poder Te adorar. Seja em qualquer for a circunstância, a situação, que possa, Senhor, bendizer o Teu nome, que possa, Senhor, buscar, Senhor, a sabedoria, que possa buscar o Teu conselho, que possa buscar na Tua palavra o entendimento. Ó Senhor, Tu mesmo diz, ó Pai, na Tua palavra, ó Pai, que podemos chegar a Ti e pedir, bater, Senhor, e o Senhor estará abrindo, o Senhor estará dando, Senhor. Ó Pai querido, que possamos ter lares, Senhor, realmente dignos, Senhor, onde o Senhor possa ter o prazer de entrar e permanecer dentro,
de poder, Senhor, estar, ó Deus, servindo, Senhor, ali, ó Pai, de poder ter a nossa mesa, Senhor, a Tua presença, de poder ter, Senhor, a comunhão verdadeira contigo. Senhor, tantas situações, ó Pai, que pais têm vivido, pais têm ensinado e muitas vezes os filhos têm dado as costas, mas que o Senhor possa trabalhar nesses corações, que o Senhor possa moldar, Pai, em nome de Jesus. Pai, colocamos, Senhor, diante de Ti, Pai, o nosso presidente, colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso país, os nossos governantes, Pai, querido, deputados, senadores, ó Pai. Ó Deus querido, que o Senhor esteja, Senhor, adentrando, Senhor, ali naqueles lugares, ó Pai, que somente o Senhor pode adentrar. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Que o Teu Espírito, ó Pai, possa trabalhar, Senhor, naquelas vidas. Pai, que possamos ter em nosso país leis justas, leis, ó Pai, que possa, Senhor, proclamar, Senhor, que Tu és o Senhor, que Tu és o Rei, que Tu és o dono da verdade, que Tu és o dono da vida, Pai. Ó Deus querido, que o Senhor esteja, Pai, quebrando toda a ideologia, Pai. Ó Senhor, situações, ó Pai, que muitas vezes entristece o nosso coração, de ver famílias, ó Pai, sendo destruídas pelo inimigo. Vidas, ó Pai, sendo, ó Deus, ó Pai querido, direcionadas, Senhor, por caminhos tão distantes Teu, ó Pai. Fora do padrão, Senhor, da Tua palavra, da Tua verdade, Senhor. Porque Tu formaste o homem e a mulher, Pai, para viverem juntos, não para viver separados, ó Pai. Mas que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dos nossos lares, das nossas famílias, das futuras gerações, Pai, dessas crianças, Senhor. Ó Deus querido, que não venha, Senhor, entrar no modernismo, mas que venha, Senhor, obedecer os Teus mandamentos. Que venha, Senhor, ter, ó Pai, inculcado em seus corações, em suas mentes, Pai, a Tua palavra, a Tua verdade. Que o Senhor possa reinar, Senhor, nesses corações. Que possa fazer diferença, Senhor, dentro, Senhor, e fora da escola. Dentro do lar, Senhor, e fora do lar. Seja, Senhor, onde for, Pai, que possa ter a Tua marca, possa ter, Senhor, o Teu ensino, Senhor, a Tua palavra, a coragem, Senhor, de proclamar que são cristãos, que são vidas que servem a Ti, vidas, ó Pai, que busca, Senhor, a Tua verdade e que proclama a Tua verdade. Pai, que o Senhor esteja estendendo as Tuas mãos, Senhor. Pai, onde tem, Senhor, uma criança, Pai, passando, Senhor, por situações, ó Pai, de enfermidade, seja, Senhor, situações, ó Pai, de abuso. Ó Senhor, que Tu tens misericórdia dessas vidas, que o Senhor possa protegê-las, ó Pai, que de alguma forma ou de outra elas possam abrir, Senhor, os seus lábios, possa abrir, Senhor, a sua boca, Pai, e poder, Senhor, estar, ó Deus, falando, que não venha ter medo, Senhor, mas que venha, Senhor, buscar, Senhor, ajuda e procurar no lugar certo, Pai. Ó Senhor, por aqueles, ó Pai, que muitas vezes se acham, Senhor, tão sem amor, ó Pai, que muitas vezes, Senhor, crianças, ó Deus, têm, ó Pai, sentido, Senhor, tão fracas, ó Pai. Muitas vezes, Senhor, não conhecendo o amor verdadeiro. Muitas vezes busca o amor de um pai e de uma mãe e não tem. Muitas vezes busca, Senhor, um irmão e não tem. Ó Senhor, mas que elas possam sentir em Ti amadas. Sintam, Senhor, a Ti, ó Pai, e em Ti a Tua graça, de saber que são acolhidas por Ti, que o Senhor a amas como elas são, que o Senhor tem, ó Pai, a compaixão, que o Senhor tem, ó Pai, misericórdia, Senhor, dessas crianças, ó Pai. Ó Senhor, nós, ó Pai, colocamos, Senhor, o nosso país nas Tuas mãos, que o Senhor possa derramar, Senhor, a Tua nuvem de glória, Senhor, sobre essa nação, Pai. Nós damos, Senhor, a graça, Senhor, e o prazer, ó Pai, de poder estar vivendo num país, ó Pai, como este, que tem o prazer, que muitas vezes não tem dificuldade de poder anunciar a Tua palavra, a Tua verdade, que podemos, Senhor, falar, ó Pai, do Teu evangelho dentro de nossos familiares. Sabemos que tem aqueles, ó Pai, que tem um coração duro, mas nós temos, Senhor, a liberdade de poder falar de Ti.
Ó Deus querido, sabemos, ó Deus, que podemos falar e não ser anunciado e ser, ó Pai, denunciado deste amor que tu tens. Enquanto, Senhor, muitos não podem. Muitos, quando aceitam, Senhor, o teu evangelho, são, ó Pai, desprezados pelas famílias, abandonados, ó Senhor. Mas que o Senhor esteja abençoando, Senhor, essas vidas. Que possamos desfrutar, Senhor, cada dia mais, Senhor, do teu amor, da comunhão, de poder estar em obediência, de poder estar em perseverança com a tua palavra, com a tua verdade. Pai, direciona, Senhor, a tua igreja, Senhor, a ser perseverante, a ser uma igreja, ó Pai, que louve, uma igreja que proclama a tua verdade, ó Pai, desde o altar, Senhor, até, ó Pai, a vida aí fora. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa limpar, Senhor, a tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Pai. Limpa, Senhor, os nossos ser, ó Pai. Limpa o nosso coração, a nossa mente, ó Pai. Nos purifica. Vivifica, Senhor, a tua igreja. Vivifica, Senhor, o teu povo, ó Pai. Que acenda, Senhor, a chama do verdadeiro amor. Que acenda, Senhor, a chama, ó Pai, em cada coração, ó Deus, de poder buscar a tua palavra, de buscar, Senhor, o conhecimento cada vez mais, Senhor, da tua palavra, de poder ser despertado, Senhor, por ti, ó Pai. Ó Deus querido, que o Senhor esteja conduzindo, Senhor, as nossas vidas. Hoje, ó Pai, nós tivemos, Senhor, esse tempo, ó Pai, de poder estar em comunhão contigo, de poder estar, ó Pai, dedicando esse tempo a ti, de poder estar, ó Pai, proclamando, Senhor, pela nossa nação, pela salvação, pela direção. Ó Deus querido, pelos nossos presidentes, pelos nossos governadores, pelo nosso, Senhor, prefeito. Ó Deus querido, que o Senhor esteja, ó Pai, direcionando, que o Senhor esteja cuidando. Lembramos também, Senhor, pelas eleições que teremos. Pai querido, que seja o Senhor, ó Pai, a estar ali, Senhor. Colocando, Senhor, aquele que o Senhor quer. Aquele que está, ó Deus, apto, Senhor, a poder estar assentando. Apto, Senhor, a poder estar, ó Deus, levando, Senhor, este país, ó Pai, para um crescimento, Senhor, de expansão, ó Pai, seja de empresa, seja de indústria, seja de emprego, que a fome, ó Pai, seja saciada deste povo, não só a fome física, mas a fome espiritual, que a tua igreja possa cumprir esse papel também, Pai. Nos ajuda, nos levanta, Pai, nos capacita, Senhor, a isso. Pai querido, nós queremos, Senhor, ser servos e servas verdadeiras, ó Pai, direcionadas por Ti, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, o Teu povo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Vamos estar louvando mais um cântico? Ó, Wesley, esse mais um do fundo do baú, lembra? Damos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do
palavra foi liberada. A palavra já foi dada. Vitória nós temos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, né? Uma palavra que nós ouvimos muito hoje nos nossos dias é oposição, né? E aí, por causa de oposição, a gente vê as brigas todas por poder, por partidos, por ideologias. E o texto que a Nadir leu, ele não fala que o povo de Deus é oposição ao governo que Deus instituiu. E a palavra que Paulo usa é: o governo que Deus institui é ministro do Senhor, ministro de Deus para cuidar, mas também ministro de Deus para punir. E qual é a atitude da igreja diante disso? De submissão, obediência. Mas não é uma obediência cega. A nossa obediência, ela é até quando não fere a palavra de Deus. Até que não firam o evangelho, até que as lideranças e os governos instituídos não venham a fazer oposição a Deus e à palavra de Deus, a igreja, ela se mantém em oração, se mantém em submissão. Mexeu com a palavra de Deus, mexeu com o evangelho e querem nos fazer caminhar em oposição à verdade de Cristo, aí sim, a igreja, ela tem toda a autoridade de não obedecer. Mas até que isso aconteça, nós nos submetemos e nós oramos. Esse é o nosso papel, orar pelas lideranças, orar por aqueles que Deus instituiu de poder e de cargos, orar para que Deus sustente o nosso povo, para que Deus realize os seus milagres. Esse é o nosso papel como povo de Deus, orar por essas eleições. Nós sabemos que já está decidido quem serão os próximos líderes da nossa nação. Deus já sabe. Não é novidade para Ele o que vai acontecer, né? Deus vai nos usar para podermos, no dia 2 de outubro, estar lá votando, para poder simplesmente dar concretude àquilo que Ele já determinou fazer. Então, o nosso coração, em meio a tudo isso, descansa. Descansa num Deus soberano, num Deus poderoso, que está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Que nós possamos continuar orando pelo nosso país. Hoje nós celebramos o dia da independência, mas que nós sejamos dependentes de Deus, né? Às vezes, como a Sueli disse, queremos ser independentes, queremos nos valer da independência, e isso é problemático quando nós resolvemos ser independentes de Deus, mas que nós sejamos totalmente dependentes do Senhor, e que nosso país, a nossa nação, também seja dependente da mão de Deus, governando e dirigindo. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração para nós encerrarmos esse tempo tão proveitoso de estudo, de oração. Ó Deus, muito obrigado, Pai, obrigado pelo privilégio de, no dia de hoje, 7 de setembro, dia da independência da nossa nação, nós estarmos aqui como povo, orando por dependência de Deus. Nós não queremos, ó Deus, ser livres do Senhor, mas nós queremos servir a Ti. Queremos estar apegados ao Senhor, ligados, conectados a Ti. Queremos ser servos Teus, ó Deus. Queremos estar totalmente submissos, cativos à Tua palavra e à verdade do Evangelho de Cristo. E a nossa oração, ó Deus, é que como igreja nós nos mobilizemos exatamente nesse sentido. Em oração, em jejum, em clamor, em busca, em intercessão, por aqueles que têm autoridade instituída pelo Senhor. Como o próprio Paulo escreveu, não existe qualquer autoridade que não venha de Deus. O Senhor é quem comissiona pessoas para os cargos de cuidado do povo. Por isso nós oramos, Deus, pelo presidente, pelos governadores, por ministros, por senadores, por deputados, oramos por prefeitos, por vereadores, por todos aqueles, ó Deus, que foram instituídos por Ti para serem a liderança da nação. Que sejam, ó Deus, homens e mulheres comprometidos contigo, homens e mulheres que ouçam o Senhor, para que produzam leis justas, para que produzam bem-estar para o povo, para que auxiliem, ó Deus, os
mais fragilizados, para que ouçam, ó Deus, a instrução que vem daquele que é totalmente rei sobre toda a terra. Que o Senhor, ó Deus, faça com que a gente se mantenha em total oração, buscando do Senhor, ó Deus, o auxílio e totalmente dependentes do Senhor, ó Pai. Que o Senhor sustente-nos, que o Senhor dê graça, ó Deus, para essas eleições que logo chegam. Nós pedimos paz, ó Deus, pedimos que seja um tempo tranquilo, que o inimigo, ó Deus, não venha causar baderna, não venha trazer prejuízos e problemas, mas que a mão do Senhor, ó Deus, sobre esse processo seja totalmente condutora, ó Deus. Que o Senhor dirija e que a tua igreja permaneça firme no Senhor, permaneça de joelhos no chão, permaneça clamando pela sua misericórdia e pela paz que vem do céu. Que o Senhor, ó Deus, nos dê uma boa noite, que o Senhor sustente as nossas vidas, abençoe-nos, ó Deus, abençoe o dia de amanhã com o nosso trabalho, com as nossas atividades, em tudo que a gente glorifique e honre ao teu nome que é santo. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.